Pesquisadores podem ter alcançado um momento decisivo na astrofísica, aproximando a ciência da confirmação da natureza da matéria escura. Um novo estudo, baseado em complexas simulações, focou a região central de nossa galáxia, a Via Láctea, em busca de pistas. Foi detectado um incomum excesso de raios gama, a radiação mais energética do cosmos. A análise sugere que essa anomalia pode estar diretamente ligada à aniquilação das partículas de matéria escura, o componente invisível do universo. A elucidação desse mistério é fundamental, pois vamos mergulhar nos detalhes dessa fascinante busca pela verdade por trás da matéria escura. O mistério da matéria escura e sua composição no universo. A matéria escura permanece como um dos maiores enigmas da ciência moderna, permeando o universo. A sua natureza fundamental e composição ainda são desconhecidas, desafiando os físicos em todo o mundo a buscarem novas evidências. A compreensão da matéria escura é essencial para a validade e precisão dos modelos cosmológicos atuais. O seu mistério reside no fato de sabermos que ela existe devido aos seus efeitos, mas não o que ela é. A matéria que compõe estrelas, planetas e tudo o que é visível e conhecido, a chamada matéria bariônica, é apenas uma porção ínfima do universo. Essa matéria visível, que interage com a luz e nos permite observar o cosmos, corresponde a ser os restantes 95% do universo, são formados por componentes que ainda não conseguimos identificar ou mensurar diretamente através de meios convencionais. A vastidão do nosso desconhecimento sobre a composição cósmica total. A compreensão de toda a composição cósmica é o objetivo final da cosmologia. Dentro dessa porção desconhecida, a matéria escura responde por uma parcela significativa da composição universal, com uma grande influência gravitacional. Estima-se que ela constitua aproximadamente 27% de toda a massa-energia do cosmos, tornando-se o segundo maior componente em termos de presença. A sua influência é sentida em escalas galácticas e extragalácticas, moldando a estrutura do universo desde as suas origens. É uma quantidade massiva de material invisível que governa a dinâmica do espaço e a distribuição da matéria. O seu estudo é, portanto, crucial para entender a maior parte da realidade que habitamos e as forças que a regem. A busca por uma partícula associada a essa matéria é uma das prioridades da física de alta energia. O componente restante, que domina a maior parte do universo, é a energia escura, responsável por cerca de 68% do total de massa-energia. Essa força misteriosa é creditada por impulsionar a expansão acelerada do universo, agindo como uma gravidade repulsiva em escala cósmica. Juntas, a matéria escura e a energia escura representam 95% de tudo o que existe, elementos que atualmente escapam à nossa descrição física completa. Ambas as componentes ditam as regras e o futuro do cosmos, desafiando a física conhecida a postular novas teorias. A diferença crucial é que a matéria escura atrai, enquanto a energia escura afasta as galáxias. Elucidar a natureza de ambos é essencial para construir um modelo padrão de partículas mais completo. A presença majoritária da matéria escura é fundamental para que os modelos cosmológicos atuais funcionem e sejam consistentes com as observações. São esses componentes que permitem aos cientistas simular com precisão a formação das primeiras galáxias e a evolução das estruturas cósmicas. Sem a massa adicional fornecida pela matéria escura, as galáxias simplesmente se desintegrariam, voando para longe devido à velocidade de rotação. A distribuição da matéria visível seria inconsistente com o que é observado hoje, sem a inclusão da massa invisível. Sua inclusão nos modelos é um requisito para descrever a história do universo desde o Big Bang até o presente. Isso confirma a matéria escura
como um fato observacional, embora não físico-químico. O desafio para a ciência não é apenas confirmar a existência da matéria escura, o que já é amplamente aceito por suas evidências gravitacionais. O foco principal agora é determinar o que ela é, qual é a sua partícula constituinte, se é que existe uma no modelo padrão. A busca incessante é por alguma interação sutil, além da gravidade, que possa ser detectada em laboratórios subterrâneos ou por observatórios cósmicos. A sua natureza permanece como a fronteira mais importante entre a física conhecida e a física que ainda precisa ser descoberta para o futuro. A identificação dessa partícula, se ela existir, seria a prova final e mais importante da sua composição. Essa busca por interações não gravitacionais é o que impulsiona a pesquisa atual. A pesquisa que está sendo discutida, que aponta para um excesso de raios gama, baseia-se na esperança de que a matéria escura possa interagir consigo mesma. Especificamente, a hipótese é que a colisão e aniquilação dessas partículas, se ocorrer, liberaria energia na forma de raios gama. Esta seria a primeira pista não gravitacional sobre a natureza de suas partículas constituintes, um rastro energético. É uma busca por um rastro de alta energia deixado pela matéria escura no ambiente de alta densidade do centro galáctico. Tais observações são cruciais para transformar uma hipótese gravitacional em uma realidade de partículas elementares. A aniquilação seria a chave para finalmente vislumbrar a matéria escura. A matéria escura é um dos elementos que define a estrutura fundamental do universo e, consequentemente, a nossa posição nele. A sua descoberta completa teria implicações que transcenderiam a astronomia e a física, impactando a compreensão da própria realidade. O esforço global para desvendar este mistério é um testemunho da capacidade humana de investigar o cosmos em todas as suas facetas. A próxima etapa, com a análise do excesso de raios gama, promete ser a mais empolgante até agora, com resultados promissores. Esta pode ser a primeira vez que a humanidade encontra uma partícula que não interage com a luz. O que resta é a confirmação final por meio de observações de altíssima precisão. A evidência gravitacional da matéria escura. E matéria escura teve sua existência postulada não por observação direta, mas pelos poderosos e incomuns efeitos gravitacionais que demonstra no cosmos. Esses efeitos se manifestam em grandes estruturas como galáxias e aglomerados, e não podem ser explicados apenas pela matéria que vemos. Os cientistas perceberam que a massa visível era insuficiente para gerar a atração gravitacional necessária para manter a coesão de grandes conjuntos de galáxias. Essa discrepância sugeriu que uma quantidade substancial de massa adicional e invisível deveria estar presente, exercendo a força observada. A matéria escura é, portanto, uma solução elegante para um problema de balanço de massa no universo em larga escala. Sua influência gravitacional é a única pista que temos sobre sua existência e sua distribuição cósmica. Um dos indícios mais fortes reside no estudo da dinâmica de rotação das galáxias espirais, incluindo a nossa própria Via Láctea. As estrelas localizadas nas regiões periféricas dessas galáxias giram em torno do centro em velocidades muito mais altas do que o esperado. A gravidade da matéria luminosa concentrada no centro, como estrelas e gases visíveis, não seria suficiente para acelerar tanto essas estrelas externas. Essa velocidade excessiva implicaria que as estrelas deveriam ser ejetadas para o espaço intergaláctico, o que não acontece. A única explicação é a presença de um vasto halo de matéria escura envolvendo a galáxia, fornecendo atração gravitacional extra.
Este halo invisível é o que mantém a galáxia girando como uma unidade coesa, desafiando as leis da gravidade baseadas apenas na matéria visível. A manifestação da matéria escura é puramente mecânica. Ela atua como qualquer outra massa, mas não interage com a luz ou qualquer radiação eletromagnética. Essa falta de interação é o que a torna escura e, ao mesmo tempo, tão difícil de ser detectada pelos meios convencionais da astronomia. Seus efeitos são consistentes com as leis da gravidade, mas a sua fonte física, a partícula ou o objeto que a compõe, continua sendo um enigma. A matéria escura não apenas mantém as galáxias unidas, mas também foi crucial para o processo de formação das próprias galáxias, atuando como sementes gravitacionais. A sua existência é um requisito fundamental para que a teoria da formação de estruturas cósmicas faça sentido e seja verificada pelas observações. Dessa forma, ela se estabelece como um elemento-chave na compreensão da arquitetura do universo. As observações astronômicas têm consistentemente reforçado a necessidade da matéria escura para explicar as anomalias de massa em diversos cenários cósmicos. Além da rotação galáctica e dos aglomerados, o fenômeno de lentes gravitacionais também fornece evidências indiretas da sua presença. A matéria escura distorce o espaço-tempo, curvando a luz de objetos distantes e revelando a distribuição de massa invisível. Este mapeamento da massa invisível, feito através da distorção da luz, comprova a sua vasta presença e distribuição. Portanto, a matéria escura não é uma especulação, mas uma entidade cuja existência é ditada por múltiplas observações independentes. As evidências gravitacionais formam o alicerce sobre o qual se constrói a busca por sua natureza. A observação do centro da Via Láctea em raios gama. A busca por uma pista sobre a natureza da matéria escura direcionou a atenção dos cientistas para o centro de nossa própria galáxia, a Via Láctea. O núcleo galáctico é uma região de extrema densidade, onde se espera a maior concentração de matéria, inclusive a matéria escura. Essa área se torna, portanto, o laboratório cósmico ideal para a observação de interações exóticas e de alta energia. Os pesquisadores acreditam que, se a matéria escura for composta por partículas, a densidade no centro galáctico maximiza a chance de aniquilação. A análise precisa dessa região é a chave para transformar as evidências gravitacionais em uma compreensão de partículas elementares. O centro da galáxia pode estar literalmente irradiando a solução para um dos maiores mistérios da física. Para realizar essa investigação, os cientistas focaram em um comprimento de onda muito específico do espectro eletromagnético, os raios gama. Os raios gama são as ondas com maior energia e menor comprimento de onda no universo, tipicamente geradas por fenômenos violentos. Sua detecção é crucial, pois a aniquilação de partículas de matéria escura, se ocorrer, liberaria energia justamente nessa forma. A radiação de raios gama atua como uma possível assinatura da matéria escura, caso ela interaja consigo mesma. As emissões de raios gama são o subproduto de processos extremamente energéticos que não podem ser explicados pela luz visível. Portanto, a observação nessa faixa de energia é a janela mais promissora para desvendar a matéria escura. Essa análise crucial foi possível graças aos dados coletados pelo Observatório Espacial Fermi, um satélite da NASA dedicado aos raios gama. O Fermi tem como missão mapear o céu em altas energias, fornecendo um panorama detalhado das emissões mais energéticas do universo. Foi a partir do trabalho minucioso com os dados do Fermi que os cientistas detectaram uma anomalia significativa no centro da galáxia.
Essa anomalia se manifestou como um excesso de emissão de raios gama, ou seja, uma quantidade de radiação superior ao que se esperava. O excesso não pôde ser facilmente atribuído às fontes astrofísicas convencionais, como buracos negros ou estrelas massivas. A detecção do Fermi colocou o excesso de raios gama no centro da Via Láctea como um dos grandes enigmas da cosmologia. O intrigante excesso de raios gama não é uma descoberta recente, mas um fenômeno que intriga a comunidade científica há mais de uma década. Desde aproximadamente 2009, pesquisadores têm trabalhado com a hipótese de que essa emissão anômala poderia ter uma fonte exótica. A persistência do sinal ao longo dos anos atesta a sua importância e a necessidade urgente de uma explicação convincente e definitiva. O estudo detalhado da sua distribuição espacial e de seu espectro de energia é o que está ajudando a distinguir entre as diferentes hipóteses. A anomalia se tornou o principal foco de vários estudos teóricos e observacionais nos últimos anos, exigindo modelos avançados. A busca por uma solução para este excesso é, na prática, uma busca pela matéria escura. A região de onde essa emissão excessiva de raios gama é detectada é consideravelmente ampla, estendendo-se por cerca de 7.000 anos-luz. Essa área colossal está centrada no núcleo da Via Láctea, que se encontra a uma distância de aproximadamente 26.000 anos-luz da Terra. A vasta extensão da área de emissão sugere que a fonte não é um objeto singular, mas um fenômeno distribuído por toda a região central. Essa característica é consistente com a expectativa de que o halo de matéria escura se adensa no centro da galáxia. A distribuição do excesso de raios gama fornece pistas importantes sobre como as partículas exóticas estariam distribuídas. Os dados do Fermi detalham essa distribuição, permitindo a comparação direta com os modelos teóricos de matéria escura. Os raios gama observados representam o ponto de maior energia no espectro eletromagnético, o que implica que sua origem é um processo fundamental. Esse nível de energia sugere que a fonte é um evento de física extrema, seja ele astrofísico ou de partículas exóticas. Se a fonte for a aniquilação de matéria escura, isso significaria que as partículas teriam uma massa específica e se autodestruiriam em colisões. É exatamente por causa dessa alta energia que a anomalia se tornou o principal candidato para uma detecção indireta de partículas escuras. A energia dos raios gama é a medida que os cientistas usam para calcular a massa potencial da partícula de matéria escura. Portanto, a natureza energética da emissão é a chave para desvendar a origem desse fenômeno cósmico. A grande questão que se impõe à comunidade científica é se a fonte dessa emissão anômala é astrofísica ou se é de nova física. Ou seja, o excesso de raios gama é causado por objetos conhecidos, como estrelas de nêutrons, ou por algo completamente novo, a matéria escura. As duas hipóteses são tratadas com igual rigor científico e o objetivo é encontrar qual delas se ajusta melhor à realidade observada. A escolha entre uma explicação convencional e uma que exige uma nova física tem implicações profundas para todo o modelo padrão. A descoberta, seja qual for, terá um impacto significativo na compreensão da física que rege o universo. É um momento de intensa investigação para diferenciar a física conhecida da física que ainda está por ser revelada. O centro da Via Láctea, com seu excesso de raios gama, se estabeleceu como o campo de testes para a detecção da matéria escura. A análise detalhada dos dados do Fermi é o primeiro passo para avançar nesse mistério fundamental da cosmologia e da física de partículas. A próxima etapa, a ser detalhada nos tópicos seguintes, é a comparação minuciosa de modelos teóricos com a realidade observada.
Essa comparação tem o potencial de nos dizer se o universo é regido por uma física que já conhecemos ou por algo inteiramente novo. O mundo científico está de olhos postos nessa região para a solução de um mistério que perdura por mais de 90 anos. A chance de estarmos à beira de uma detecção histórica é real e palpável. O Observatório Fermi e o excesso de raios gama. O Observatório Espacial Fermi, um instrumento crucial da NASA, foi o responsável por coletar os dados que revelaram o excesso de raios gama. Sua principal função é rastrear e mapear o céu em busca de radiação de altíssima energia, registrando os fenômenos mais extremos. Os dados do Fermi são indispensáveis por fornecerem o perfil detalhado, o espectro, da emissão anômala no centro galáctico. Essa assinatura energética é o que os cientistas precisam para diferenciar entre uma fonte de raios gama astrofísica e uma de nova física. O observatório confirmou que a radiação observada é mais intensa do que a esperada, indicando uma fonte poderosa e contínua. A detecção do Fermi elevou o excesso de raios gama a um dos pontos focais na pesquisa sobre a matéria escura. A região de onde esse excesso de raios gama emana é notoriamente vasta, abrangendo uma área de aproximadamente 7.000 anos-luz. Essa extensão da emissão é um detalhe crucial, pois sugere uma fonte distribuída em volume, e não um objeto único e pontual. A distribuição difusa da radiação é altamente consistente com a forma esperada de um halo de matéria escura que se adensa ao centro. O mapeamento preciso feito pelo Fermi permitiu aos pesquisadores modelar a morfologia da emissão com grande rigor. Isso permitiu uma comparação direta com as simulações teóricas que modelam a distribuição das partículas escuras. O perfil espacial da emissão é um dos argumentos mais fortes a favor da hipótese da matéria escura. O fator mais relevante capturado pelo Fermi é a energia dos raios gama, que é diretamente ligada à natureza da sua origem. Essa alta energia implica que a fonte está envolvida em processos físicos extremos, sejam eles de colapso estelar ou de aniquilação de partículas. No caso da matéria escura, o espectro energético dos raios gama forneceria pistas diretas sobre a massa de suas partículas constituintes. Se essas partículas se aniquilam, a energia liberada na forma de radiação é uma medida precisa da sua massa de repouso. O Fermi, ao registrar esse espectro, atua como um laboratório cósmico para testar as teorias de física de partículas. A medição dessa energia é fundamental para validar qualquer modelo que proponha uma partícula exótica como fonte. A persistência do sinal do excesso de raios gama, desde as primeiras análises, a partir de 2009, reforça sua importância. Não se trata de um evento cósmico rápido ou transitório, mas de uma emissão contínua, indicando uma fonte estável no núcleo galáctico. Essa estabilidade é um requisito essencial, seja para uma vasta população de pulsares de milissegundos ou para um halo de matéria escura. O Fermi forneceu os dados brutos de longo prazo, que são cruciais para a análise estatística e a construção de modelos robustos. O observatório, no entanto, não consegue identificar a fonte, deixando a interpretação final para os cientistas e suas simulações. Os dados de longo prazo do Fermi são a base de todo o debate científico atual sobre a origem desse excesso. 5. A primeira hipótese. Estrelas de nêutrons, pulsares de milissegundos. A primeira das duas grandes hipóteses para explicar o excesso de raios gama no centro da Via Láctea é de natureza puramente astrofísica. Ela atribui a intensa radiação a uma vasta e concentrada população de estrelas de nêutrons, particularmente os pulsares de milissegundos. Estrelas de nêutrons são remanescentes de estrelas massivas que explodiram em supernovas, deixando para trás núcleos extremamente densos.
Se a fonte for essa, o fenômeno, embora notável, seria explicado por mecanismos da física estelar já bem estabelecida. Essa hipótese oferece uma solução dentro do quadro da física convencional, sem a necessidade de invocar partículas exóticas. A confirmação dessa possibilidade significaria que o mistério da matéria escura não teria sido resolvido por essa observação. A explicação se concentra em um tipo especial de estrela de nêutrons conhecido como pulsar de milissegundos, devido à sua altíssima rotação. Esses pulsares giram a velocidades incrivelmente rápidas, emitindo jatos de radiação, incluindo poderosos raios gama. Apesar de serem fontes conhecidas de raios gama em outros locais, essa vasta população nunca foi diretamente observada no centro galáctico. Para explicar o excesso, seria necessário que milhares desses pulsares de milissegundos estivessem concentrados de forma massiva nessa região. A hipótese postula que essa concentração de pulsares seria a única fonte capaz de gerar o padrão de raios gama registrado pelo Fermi. Essa densidade de pulsares teria que ser muito maior do que a observada em qualquer outra parte da galáxia. Apesar de ser uma explicação baseada em física conhecida, ela ainda apresenta desafios observacionais e teóricos significativos. Os cientistas teriam que explicar como tantos pulsares de milissegundos conseguiram se aglomerar e sobreviver no ambiente caótico do centro galáctico. Além disso, as simulações precisam demonstrar que o espectro e a distribuição de emissão dessa população hipotética se ajustam perfeitamente aos dados reais. Qualquer desvio na assinatura dos raios gama em comparação com o modelo dos pulsares enfraqueceria consideravelmente essa hipótese. A prova final de que são pulsares exigiria a detecção individual de pelo menos alguns desses objetos, o que é um desafio técnico. A busca por evidências de rádio ou raios-x que acompanhariam esses pulsares é essencial para validar o modelo astrofísico. A competição entre a hipótese dos pulsares e a da matéria escura é intensa, e ambas são consideradas válidas até que os dados provem o contrário. Os pesquisadores realizam simulações detalhadas para modelar o que seria a emissão de raios gama de uma população de pulsares. O modelo astrofísico é testado rigorosamente para verificar se a sua impressão digital energética se sobrepõe àquela do excesso observado. Essa rigorosa comparação é necessária para descartar a possibilidade de uma fonte convencional antes de se invocar a nova física. A comunidade científica prioriza sempre a explicação mais simples, mas essa, no entanto, não é necessariamente a correta. A validação dessa hipótese manteria o mistério da matéria escura intacto, forçando a busca em outras direções. A segunda hipótese: aniquilação de partículas de matéria escura. A segunda hipótese para o excesso de raios gama é a mais emocionante, propondo que a emissão seja a assinatura direta da matéria escura. Essa teoria sugere que a radiação de alta energia é um subproduto da colisão e subsequente aniquilação das partículas de matéria escura. Essas partículas, ao se chocarem mutuamente no ambiente denso do centro galáctico, liberariam sua massa como energia, na forma de raios gama. A aniquilação de partículas exóticas é um processo fundamental previsto pela física além do modelo padrão. Se confirmada, essa seria a primeira vez na história que a matéria escura teria uma detecção que não fosse apenas gravitacional. Esse cenário forneceria a prova de que a matéria escura interage consigo mesma de forma violenta. A plausibilidade dessa hipótese é reforçada pelos modelos de formação de galáxias que prevêem grandes concentrações dessa matéria invisível. As galáxias, como a Via Láctea, teriam se formado a partir do colapso gravitacional de halos iniciais de matéria escura. É esperado que esse material invisível se adense em direção ao núcleo galáctico
criando uma região de alta densidade. Essa concentração máxima de partículas escuras no centro aumentaria drasticamente a taxa de colisões e aniquilações. Assim, a localização do excesso de raios gama é perfeitamente coerente com o modelo de distribuição da matéria escura. O centro galáctico atua como um laboratório de alta energia, onde a concentração de partículas é a maior do universo. A energia dos raios gama observados é um fator-chave para validar essa hipótese e descartar outras explicações astrofísicas. O espectro de energia da radiação liberada pela aniquilação é um código de barras que depende diretamente da massa da partícula de matéria escura. Os cientistas usam o espectro medido pelo Observatório Fermi para calcular qual seria a massa teórica dessa partícula exótica. A aniquilação de partículas escuras resultaria em um pico de energia característico que é diferente da emissão de pulsares. O ajuste do espectro de energia do excesso com o espectro simulado da aniquilação é o que torna essa hipótese tão forte. Portanto, a matéria escura não apenas explicaria a localização, mas também a qualidade da radiação observada. A confirmação dessa hipótese seria um marco na física de partículas, revelando a existência de matéria que não se encaixa no nosso modelo atual. Isso exigiria a adição de uma nova partícula fundamental no modelo padrão, abrindo as portas para uma nova era da física. A partícula de matéria escura seria um tipo de WIMP, partícula maciça de interação fraca, ou uma outra partícula exótica. A detecção indireta forneceria informações cruciais sobre as propriedades, massa e interações dessa nova forma de matéria. Se comprovada, a aniquilação de matéria escura se tornaria o processo mais energético conhecido no núcleo de nossa galáxia. O impacto dessa descoberta reverberaria por todas as áreas da física, da cosmologia à física de partículas, as simulações computacionais e o ajuste aos dados. Para resolver o impasse entre as duas hipóteses concorrentes, a da matéria escura e a dos pulsares de milissegundos, a ciência recorreu a ferramentas de ponta. Os pesquisadores utilizaram complexas simulações computacionais, um método que permite testar cenários hipotéticos com grande rigor e controle de variáveis. A ideia era simular a emissão de raios gama esperada para cada uma das fontes propostas, criando modelos virtuais de cada cenário. A simulação é crucial porque permite isolar o efeito de cada fenômeno e compará-lo diretamente com o que o Observatório Fermi realmente capturou. Ambas as explicações foram inicialmente tratadas como igualmente prováveis, mantendo a imparcialidade científica no início do processo. O uso de supercomputadores foi essencial para processar o volume massivo de dados e as complexas interações envolvidas em cada modelo. O objetivo primário das simulações era modelar com precisão como seria a distribuição e o espectro de energia dos raios gama. Especificamente, foi simulada a distribuição da matéria escura no centro da Via Láctea, sob a premissa de que suas partículas se aniquilam em colisões. Ao mesmo tempo, foi simulada a emissão esperada de uma vasta população de pulsares de milissegundos, a hipótese astrofísica. O passo seguinte foi submeter os resultados dessas simulações teóricas ao teste mais rigoroso, a comparação com os dados observacionais reais. Essa etapa de comparação minuciosa, conhecida como ajuste de dados, é o momento de verdade na pesquisa científica. Aquele modelo que melhor encaixasse no sinal real do excesso de raios gama seria o favorito para a explicação. Os resultados das simulações trouxeram uma conclusão de grande impacto, inclinando a balança a favor da nova física. Os pesquisadores descobriram que o modelo que simula a aniquilação de partículas de matéria escura demonstrou um ajuste significativamente melhor.
Esse ajuste foi mais coerente com a morfologia e o espectro de energia do excesso de raios gama observado pelo satélite Fermi. A simulação da matéria escura replicou de forma mais fiel as características do sinal cósmico misterioso. Essa concordância sugere que a matéria escura é a explicação mais provável para a origem do excesso, em detrimento dos pulsares. O resultado foi um grande avanço, fornecendo a evidência circunstancial mais forte até hoje para a detecção indireta. A superioridade do ajuste do modelo de matéria escura não significa uma prova final e incontestável, mas sim uma forte indicação estatística. Na ciência, um ajuste melhor a um conjunto de dados complexos é um forte indicativo de que o modelo subjacente está correto. A consistência dos resultados sugere que as propriedades da partícula de matéria escura simulada correspondem às necessárias para gerar a radiação. O modelo forneceu, inclusive, uma estimativa da massa que essa partícula teria, um dado crucial para a física de partículas. A força desse argumento reside na capacidade da matéria escura em explicar tanto a distribuição difusa quanto o espectro energético do excesso. O estudo avançou a pesquisa de uma mera especulação para uma hipótese fortemente sustentada por modelos de dados. Apesar da euforia com o resultado, a comunidade científica mantém a cautela, reconhecendo que simulações são apenas um passo intermediário. É fundamental que a pesquisa seja replicada por outros grupos e que a hipótese seja testada com observações independentes e mais precisas. Embora a explicação dos pulsares de milissegundos tenha sido enfraquecida, ela ainda não pode ser totalmente descartada sem uma prova final. O limite das simulações é que elas dependem das premissas e dos parâmetros que os pesquisadores inserem no modelo. A necessidade de uma confirmação robusta é o que impulsiona a próxima fase desta busca cósmica. A ciência exige a eliminação completa de todas as alternativas astrofísicas antes de declarar a descoberta da nova física. A publicação dos resultados em revistas científicas de alto impacto, como a Physical Review Letters, atestou a seriedade do estudo. Isso colocou o tema no centro do debate global entre físicos e astrônomos, gerando grande entusiasmo e novas linhas de pesquisa. O sucesso das simulações encorajou o desenvolvimento de novos modelos que exploram as propriedades da partícula de matéria escura. O estudo não só apontou a matéria escura como a fonte mais provável, mas também refinou as previsões sobre a sua natureza. Toda a comunidade científica agora trabalha em conjunto para validar ou refutar essa descoberta preliminar. O trabalho de simulação serviu como um poderoso filtro, peneirando as explicações astrofísicas das mais fundamentais. O resultado do ajuste, ao favorecer a aniquilação, transformou o excesso de raios gama em uma das mais promissoras evidências indiretas. A detecção da matéria escura por um mecanismo não gravitacional seria um marco, abrindo um novo campo de estudo. Isso nos move da certeza dos efeitos gravitacionais para a possibilidade de vislumbrar a composição de partículas dessa matéria. Essa etapa da simulação representa a ponte entre a astronomia observacional do Fermi e a física teórica de partículas. Ela demonstrou que a matéria escura pode, de fato, ter uma assinatura mensurável no espectro eletromagnético. O próximo passo será o uso de instrumentos mais poderosos para obter a prova inegável dessa aniquilação. A conclusão das simulações aponta um caminho claro para a fase final da busca pela matéria escura, focando na eliminação total das incertezas. O esforço da comunidade científica agora é direcionar novos telescópios e métodos de análise para essa região crítica do cosmos. A busca é por uma observação que possa distinguir as fontes com tal precisão
que não restem dúvidas sobre a origem da radiação. O resultado das simulações reforça a crença de que a matéria escura é a chave, mas exige uma confirmação observacional direta. Este é o prenúncio de uma descoberta histórica, que agora depende de uma nova geração de instrumentos. O palco está montado para o clímax da história da matéria escura. O futuro com o Cherenkov Telescope Array, CTA, em 2026. Apesar da forte evidência circunstancial fornecida pelas simulações, o veredicto final sobre o excesso de raios gama ainda está pendente. A ciência exige uma confirmação observacional de altíssima precisão que seja capaz de eliminar definitivamente as incertezas astrofísicas. Essa prova final, que pode ser um divisor de águas na física, está prevista para ser fornecida por um instrumento de nova geração. O projeto é conhecido como Cherenkov Telescope Array, ou simplesmente CTA, e representa o futuro da astronomia de raios gama. A inauguração desse observatório terrestre de ponta está programada para ocorrer no ano de 2026. O CTA é a grande esperança da comunidade científica para finalmente resolver o mistério da matéria escura. O CTA será o maior e mais sensível observatório de raios gama já construído no planeta, representando um salto tecnológico. Ele será composto por uma rede de telescópios distribuídos em 2 locais estratégicos, um deles sendo no Chile, no hemisfério sul. A localização no Chile é crucial para observar o centro galáctico, onde o excesso de raios gama foi detectado. A sensibilidade superior do CTA permitirá que os cientistas captem sinais com uma clareza e detalhe sem precedentes. Isso permitirá uma análise espectral e espacial muito mais refinada do que a que foi possível com os dados do Fermi. A precisão do CTA será a chave para distinguir as minúsculas diferenças entre as assinaturas das 2 hipóteses. O objetivo primordial do CTA, no contexto dessa pesquisa, é o de atuar como o juiz final no debate matéria escura versus pulsares. Com sua capacidade de alta resolução, o telescópio poderá diferenciar a impressão digital energética da aniquilação de partículas escuras. Ele terá o poder de distinguir esse padrão daquele que seria produzido por uma vasta população de pulsares de milissegundos. Se a fonte for a matéria escura, o CTA deverá confirmar o pico de energia característico que as simulações já sugerem. Se a fonte for astrofísica, o CTA deverá detectar variações e assinaturas que confirmem a presença dos pulsares. Portanto, o telescópio foi projetado especificamente para fornecer a observação necessária para desempatar esse dilema cósmico. A espera até 2026 é ansiosa para toda a comunidade científica, que está à beira de uma das maiores descobertas de nosso tempo. A confirmação de que a matéria escura é a fonte do excesso de raios gama teria um impacto profundo e duradouro na física fundamental. Isso não apenas validaria a existência das partículas escuras, mas também forneceria dados essenciais sobre suas propriedades. A resolução do enigma da matéria escura abriria um novo campo de estudo e exigiria uma expansão do modelo padrão de partículas. A inauguração do CTA marca a contagem regressiva para a possível resposta a um mistério que perdura há quase um século. A expectativa é que o CTA forneça a prova irrefutável que a ciência precisa para bater o martelo. A hipótese WIMP e a conexão com a física de partículas. A hipótese de que o excesso de raios gama é causado pela matéria escura estabelece uma conexão direta e profunda com a física de partículas. Ela sugere que a matéria escura é composta por partículas maciças de interação fraca, ou WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles. As WIMPs são um dos principais candidatos teóricos para a matéria escura, previstas por extensões do modelo padrão de partículas.
Essas partículas teriam massa significativa, mas interagiriam com a matéria bariônica apenas através da gravidade e da força fraca. A aniquilação no centro da galáxia é uma forma de interação fraca, liberando energia de acordo com as leis da física de partículas. A matéria escura, nesse cenário, seria a primeira partícula a ser descoberta fora do universo conhecido do modelo padrão. O espectro de energia do excesso de raios gama, medido pelo Fermi, é crucial para estimar as propriedades dessa partícula hipotética. As simulações indicam que a massa da matéria escura estaria na faixa de algumas dezenas de gigaelectronvolts, GeV-moi. Essa faixa de massa é exatamente a que muitos modelos de WIMPs preveem para as partículas que sobraram do Big Bang. Essa coincidência entre a observação cósmica e a previsão teórica é um poderoso argumento a favor da hipótese WIMP. Se a massa fosse muito diferente, por exemplo, na ordem de TV, a explicação WIMP não se encaixaria nos dados do Fermi. O excesso de raios gama atua, assim, como um guia cósmico para os físicos de partículas que buscam WIMPs em laboratório. A aniquilação das WIMPs, se for a fonte real, produz uma assinatura espectral que é limpa e distinta das fontes astrofísicas. Quando duas partículas de matéria escura se chocam e se aniquilam, elas produzem pares de partículas e antipartículas conhecidas, como leptons. A subsequente decadência dessas partículas é que gera os raios gama com o espectro de energia característico e bem definido. Esse espectro de aniquilação tem um corte abrupto na energia máxima, que corresponde exatamente à massa da partícula que se aniquilou. Essa borda de energia é a prova que o CTA irá buscar com precisão para diferenciar o sinal da matéria escura. A análise fina do espectro, portanto, é a chave para transformar uma observação astronômica em uma descoberta da física fundamental. A busca por WIMPs também é realizada em experimentos de detecção direta, localizados em laboratórios subterrâneos ao redor do mundo. Esses experimentos buscam registrar a interação ocasional de uma partícula de matéria escura com núcleos de detectores supersensíveis. O excesso de raios gama e as simulações fornecem aos experimentos de detecção direta uma faixa de massa muito mais precisa para focar a pesquisa. A confirmação da hipótese da aniquilação forneceria uma ponte entre a física do cosmos e os experimentos feitos na Terra. A combinação de evidências cósmicas indiretas e detecção direta em laboratório seria o cenário ideal para a comprovação da matéria escura. O excesso de raios gama é a melhor pista que a astronomia pode dar à física de partículas sobre onde procurar. As implicações para a cosmologia e a formação galáctica. A matéria escura não é apenas um mistério da física de partículas, mas também um pilar fundamental nos modelos de formação e evolução do universo. A sua presença é indispensável para explicar como as pequenas flutuações de densidade do universo primordial se transformaram em grandes estruturas. Sem a força gravitacional da matéria escura, a matéria bariônica não teria tido tempo suficiente para se aglomerar e formar as primeiras galáxias. Os halos de matéria escura agiram como sementes gravitacionais, atraindo a matéria visível e permitindo a formação de estrelas e galáxias. A confirmação de sua natureza, como sugerido pelo excesso de raios gama, validaria de forma inédita toda a teoria cosmológica de estrutura em grande escala. O conhecimento da matéria escura é o que permite aos cientistas simular com precisão a história do universo desde os seus primeiros instantes. A descoberta das propriedades da matéria escura, inferidas a partir do excesso de raios gama, refinaria drasticamente os modelos cosmológicos atuais. Saber a massa da partícula e sua taxa de aniquilação permitiria recalcular a densidade exata dos halos de matéria escura nas galáxias.
Isso resultaria em modelos de formação galáctica muito mais precisos, que se encaixariam melhor nas observações atuais da distribuição de estrelas. A matéria escura, se for uma WIMP, teria se desacoplado da matéria bariônica em um estágio inicial do universo, congelando a sua distribuição. A sua detecção indicaria que os modelos de matéria escura fria, ou Cold Dark Matter, estão no caminho certo para descrever o cosmos. A cosmologia ganharia um imenso avanço, transformando teorias gerais sobre a matéria invisível em fatos concretos e mensuráveis. As simulações que favoreceram a aniquilação de partículas escuras têm implicações diretas para a densidade de matéria escura no centro da Via Láctea. Para gerar o excesso de raios gama observado, a matéria escura deve se adensar de acordo com um perfil de densidade específico, conhecido como NFW. Esse perfil de densidade é um dos modelos mais aceitos para descrever como a matéria escura se distribui dentro dos halos galácticos. A consistência do sinal com esse perfil reforça a validade do modelo NFW e de outras predições-chave da cosmologia padrão. A pesquisa do excesso de raios gama fornece uma verificação observacional da distribuição teórica da matéria escura. Qualquer desvio do perfil esperado, se encontrado, exigiria ajustes significativos nos modelos de cosmologia e formação de estruturas. A resolução do enigma da matéria escura, por meio dessa detecção indireta, permitiria avançar para a próxima grande questão da cosmologia, a energia escura. Com a matéria escura resolvida, os cosmólogos poderiam focar seus esforços e recursos na compreensão da força misteriosa que impulsiona a expansão acelerada. As duas energias escuras são os dois maiores mistérios do universo, e resolver um deles seria um passo gigantesco para a física. A matéria escura e a energia escura dominam 95% do cosmos, e a sua elucidação completa revelaria a totalidade da realidade. A descoberta do excesso de raios gama é, portanto, o prenúncio de uma era de ouro para a cosmologia, resolvendo uma grande parte do desconhecido. O conhecimento completo da matéria escura abriria caminhos para teorias unificadas da gravidade, da física de partículas e do cosmos. Conclusão. Chegamos ao final desta exploração sobre o que pode ser a mais importante pista para desvendar a matéria escura, um dos maiores enigmas do universo. A possibilidade de ter detectado a sua assinatura energética por meio do excesso de raios gama no coração da Via Láctea representa um avanço monumental. Este é um mistério que toca as fundações da física, explicando a maior parte da massa cósmica e ditando a evolução das galáxias. A evidência, embora ainda indireta e baseada em simulações, favorece a aniquilação de partículas escuras, uma conclusão que tem o potencial de reescrever nossos livros de ciência. O trabalho meticuloso do Observatório Fermi e as poderosas simulações computacionais nos trouxeram até aqui, mas a ciência exige a prova final, a confirmação definitiva. Essa confirmação está a caminho com o Cherenkov Telescope Array, CTA, o supertelescópio que a partir de 2026 terá a capacidade de desvendar se a fonte é a matéria escura ou os pulsares. Se você se fascinou por esta jornada pelo cosmos e valoriza a busca incansável pela verdade científica, sua participação é muito importante. Por favor, demonstre o seu apoio. Deixe o seu like neste conteúdo, pois o seu gesto ajuda a levar esta informação crucial para um público ainda maior. Se ainda não faz parte do nosso público, inscreva-se no canal para garantir que você não perderá nenhuma das nossas futuras análises sobre os mistérios do universo. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para ser avisado imediatamente sobre cada nova atualização e descoberta científica que publicarmos. Pedimos também que compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e em suas redes sociais,
para que mais pessoas se juntem a nós nesta exploração. E por fim, use a seção de comentários para nos dizer de onde você está nos acompanhando e para registrar qualquer dúvida ou sugestão de temas que gostaria de ver por aqui. Toda interação é bem-vinda e nos ajuda a continuar a nossa missão de trazer a melhor informação científica sobre a astronomia e a física de partículas. E não se esqueçam que a nossa viagem pelo universo está apenas começando, pois o cosmos é vasto e cheio de enigmas. Temos um acervo gigantesco de vídeos esperando por você, mergulhando em buracos negros, galáxias distantes e eventos cósmicos incríveis. A cada clique, você descobre uma nova fronteira da ciência e expande o seu conhecimento sobre a realidade que nos cerca. Convido você a explorar os outros conteúdos do canal, onde a paixão pela astronomia nunca tem fim. Assista aos nossos vídeos anteriores e junte-se a nós nesta contínua aventura de descobertas e aprendizado. Sempre há algo novo para se maravilhar no universo. E a nossa biblioteca de vídeos é a sua porta de entrada. Venha conferir e continue a sua jornada científica conosco. Sua curiosidade é o nosso combustível.